E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica, e hoje está difícil e eu explico por quê. Porque tem uma... Deixa eu pegar aqui, peraí. Duas figurinhas aqui tentando... Opa, bateu a cabecinha, filho. Brincando aqui no meu pé. Um deles é esse aqui, o outro é esse... Dá uma olhada nisso. Vem cá. Ó, os dois. Brincando aqui no meu pé. E vai ser difícil hoje gravar, viu? Mas a gente vai lá. Vocês já conhecem essas figuras. A gente tem... A outra. É isso, gente. Ó, vamos lá. Ó, parou os dois. Por favor. Ó, vou tentar gravar com eles aqui mesmo, assim, na quebradeira. Vou tentar não. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu consegui. Mas hoje a gente vai falar aí sobre o conceito de nação, que muitas pessoas têm dúvida, têm curiosidade sobre. Bom, eu tive que separá-los porque a brincadeira às vezes fica exagerada. Agora só tá o Woody aqui, ó. Enfim, tava difícil aqui, ainda tá, né? Mas é o Woody que tá aqui agora. Acho que é mais tranquilo de lidar com ele, se ele não me morder, lógico. Né? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. Essa é a nossa playlist aqui e a gente está usando diretamente o conceito do dicionário de conceitos. Usando diretamente aqui o dicionário de conceitos históricos, é uma playlist sobre o dicionário de conceitos históricos. Aqui tem nação, eu vou deixar inclusive na descrição a bibliografia sugerida aqui pelo dicionário de conceitos históricos para vocês e algumas coisas além do que eu fui buscar fontes. Não me deixe de seguir na Twitch também. O texto ao qual eu preparei para fazer esse dicionário de conceitos históricos, eu coloco esse vídeo eu coloco lá na Twitch também, que vai também inclusive direciona vocês ao nosso Discord. Eu vou voltar à Twitch com tudo. Eu tô tirando uns dias de descanso agora. Eu tô gravando esse vídeo, mas eu tô bem mais relaxado, né? Tô tentando relaxar, tá bom? Então vamos lá então começar. Bom, gente, nação, geralmente a gente coloca a nação geralmente atrelada ao conceito de Estado, mas é preciso definir isso aí, fazer uma separação. Geralmente nação tá ligada ao conceito de Estado porque a gente pensa muito na questão da formação dos Estados nacionais modernos desde o século XIV, quando a gente fala de Portugal, através da Revolução de Avis, da União de Isabel e Castela na Espanha, já no século XV, depois 16, depois a gente fala de França, fala de Inglaterra, fala de Holanda. Então o conceito eles estão ligados de certa forma, mas eu quero que vocês entendam que nação, o conceito de nação, ele funciona por si só, assim como o próprio conceito de Estado. São dois conceitos que se complementam, mas que também funcionam sozinhos de alguma forma. Enquanto o Estado, a gente define o Estado como um organismo político-administrativo que ocupa um território, o Estado é basicamente um organismo político e que administra um território sendo dirigido por um governo. Isso é o Estado que a gente define. O Estado, então, entenda o Estado, esse Estado com E maiúsculo, enquanto um sistema político-administrativo, um governo. Então, independente do conceito de nação, a gente tem um conceito de Estado. A nação, a gente já fala em comunidade. Não existe nação de uma pessoa, inclusive. A gente está falando de um conjunto. Nação é um conceito estabelecido em comunidade através de costumes próprios, de uma questão histórica, de uma referência histórica, linguística, religiosa, até mesmo econômica, étnica, que é muito importante. No geral, a gente define a nação como uma comunidade cultural. A nação, as pessoas ligadas a uma nação, elas podem ter características em comum, seja cultural, seja pelo cotidiano, linguística, ou seja por uma questão étnica. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil. Nós aqui no Brasil formamos uma nação? Nós formamos uma nação. Todos nós no Brasil temos as mesmas características históricas, étnico-históricas? Não. O Brasil é composto por uma diversidade étnica muito grande, vocês sabem disso. Mas nós formamos uma nação? Nós formamos uma nação através muito da nossa língua. Nós falamos o português, através dos nossos costumes, através da nossa cultura hoje estabelecida. A gente entende que o nosso conceito de nação ele é muito amplo aqui no Brasil. E a nação, geralmente, ela é administrada por um Estado. Então aí você tem a formação de um Estado-nação. O Estado administra, a nação
a gente está falando do povo, certo? Mas aí que tá, porque muitas vezes mesmo, o conceito de nação, muitas vezes ele é estabelecido pelo grupo dominante. Não é que é sempre, mas muitas vezes esse conceito de nação é estabelecido pelo grupo dominante de acordo com a sua necessidade. Se a gente pensar, por exemplo, vamos de exemplos, tentar trazer um exemplo mais próximo em tempo do que a gente vive e outros mais atrás. Vamos pensar no governo de Getúlio Vargas, que tentou unificar o Brasil em prol de uma nação, na constituição de uma identidade nacional brasileira. Tentar mostrar o que é ser brasileiro. A própria obra do Gilberto Freire, em 1933, Casagrande Senzala, que a gente já tratou aqui, fala um pouco disso, tem como objetivo isso. A própria presença dos indienistas, né? Os irmãos Villa-Lobos, ainda no período lá do Estado Novo de Vargas, que vão tentar encontrar, dialogar com comunidades indígenas para tentar interligar o Brasil em prol de uma nação. Dentro do conceito de Vargas, aquela questão nacional do Estado Novo. A própria música que era tocada no Estado Novo, como por exemplo, já caiu no Enem, inclusive isso, a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que fala Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Tenta mostrar o que é um conceito de nação. Isso tudo foi muito colocado, estabelecido pelo governo Vargas, de falar todos nós somos brasileiros. Mas é um processo de construção que vem desde, inclusive, lá de Dom Pedro I, desde 1822 com a independência, de tentar trabalhar o Brasil em sua diversidade étnico-cultural enquanto nação. O que aconteceu de que o Brasil sofreu muitas dificuldades nesse processo, principalmente no século XIX, por conta das diferenças de classes sociais que se tinham naquele período, que se tem hoje também muitas diferenças, mas naquele período de identificar como que um senhor branco de ascendência portuguesa, europeia, vai aceitar ser da mesma nação de uma pessoa de origem africana que está sendo escravizada naquele período. Então, o Brasil teve diversas dificuldades nesse processo. Um dos outros exemplos que eu quero trazer é o exemplo que também é imposto por uma questão de uma classe dominante, é o exemplo da escravização de africanos no Brasil. A própria obra do Dicionário de Conceitos Históricos traz pra gente o exemplo de Cabilda e Mina. Cabilda, atual região norte do país Angola, e Mina também, onde você tem a Fortaleza de Mina, na atual Gana. São nações diferentes umas das outras, entre várias outras culturas africanas que a gente tinha, umas sociedades entre tribos e etnias com diversidades culturais africanas, mas que foram trazidas com o mesmo fim para o Brasil já desde o século XVI, para serem escravizadas. E aqui no Brasil veio muito bem a calhar para os dominadores, ao homem branco português, de defini-los enquanto uma nação africana. Eles tiraram todas as características na concepção dessa formação de nação por parte dos europeus, tiraram todas as características peculiares a cada nação que se tinha dentro da África, quando vieram trazidos para cá, tiveram, pelo ponto de vista português, o mesmo fim, que era escravizá-los. E trataram-os como uma nação africana que está sendo escravizada aqui no Brasil, desrespeitando qualquer forma de diferença cultural que se pode ter. E aí se criou a cultura no Brasil, se fala assim, a nação africana. Mas existia uma nação africana? Não, mas pelo ponto de vista da dominação europeia aqui no Brasil, definiram uma nação africana sendo escravizada aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar também, ainda seguindo o exemplo da África, o próprio imperialismo, o imperialismo do século XIX, imperialismo britânico, alemão, português, belga, do século XIX, holandês também, porque eu vou ficar falando de um monte de país aqui, né? O próprio imperialismo desrespeitou qualquer diversidade, qualquer peculiaridade de cada etnia, e quando a gente teve a partilha da África, que começou a se fortalecer, se formar a partir do Conselho de Berlim, o Tratado de Berlim, a Conferência de Berlim, definindo a África enquanto estados nacionais com dominação europeia, delimitando território e colocando várias nações dentro de um mesmo país, dominando, fazendo de forma artificial essas nações. E aí, quem que vai falar isso, inclusive, pra gente, é o sociólogo importante, pensador do século XIX, século XX, que é o Max Weber. Na obra dele, Economia e Sociedade, ele define pra gente
que nação, segundo Weber, é sempre uma construção elaborada por um grupo dominante sobre os outros povos, que coloca esses outros povos dentro de um território administrado por um Estado e basicamente define, molda esse conceito de nação. Então, no conceito aí, na concepção do Weber, é basicamente isso que a gente falou aí no ponto anterior. Na concepção do Weber, o conceito de nação é algo artificialmente imposto, sempre por uma classe, por um grupo, por um conjunto de dominantes. Ah, professor, mas é possível ter, por exemplo, uma nação que não esteja atrelada necessariamente a um estado dela? É possível, é logicamente que é possível. Existem nações sem estados, existem várias nações sem estado, ou pelo menos que tem que viver em um estado com um conjunto de leis que essas nações não se identificam. Vamos dar alguns exemplos aqui que eu acho que são bem importantes. Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre o povo curdo. O povo curdo é uma nação sem Estado. O povo curdo, inclusive, é a maior nação sem Estado do mundo. Cerca de 26 milhões de pessoas dos curdos que vivem em regiões como, por exemplo, a Síria, o Iraque, o Irã, a Turquia, a Armênia. Inclusive o povo curdo sofreu muito na Primeira Guerra Mundial com a dominação do Império Turco-Otomano, do Império Otomano, na verdade. O Império Otomano, que é o nome correto. Eles sofreram muito na Primeira Guerra Mundial, teve a questão do genocídio armênio, o Império Otomano dominou. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, é prometido ao povo curdo a formação de um Estado nacional para essa nação, com características específicas para essa nação, que seria o Kurdistão. No entanto, isso não ocorreu. Então você tem a tentativa, o povo curdo, para vocês terem noção, a gente falou isso no vídeo, eu não vou ficar repetindo, para quem quiser ver eu vou deixar linkado no card para vocês, mas o povo curdo sofreu muito nas mãos, por exemplo, do Estado Islâmico, e o povo curdo, inclusive as mulheres curdas, foi conhecido o caso das mulheres curdas que pegaram em armas para poder combater o próprio Estado Islâmico nos últimos anos. Então o povo curdo é uma etnia, uma nação que não está em um estado específico, mas está em vários estados e não tem o seu próprio país, o seu próprio estado. Acho que um outro caso extremamente conhecido também e gigante é o caso dos palestinos. A gente está falando também de 7 milhões de palestinos que não vivem no seu próprio estado. Palestinos que vivem dentro do Estado de Israel, nas regiões mais remotas do Estado de Israel, como é a faixa de Gaza, onde vocês veem vários conflitos acontecendo, porque o que acontece de fato com os palestinos na faixa de Gaza, eles são colocados basicamente separados por grades. De um lado você tem o Estado de Israel, que é um estado judeu, né? Qualquer dia eu posso até explicar isso para vocês sobre a questão dos judeus, que judeu não é só uma religião, também vem de uma etnia, de uma questão cultural, mas que do outro lado você tem, por exemplo, já chegando no continente africano, então eles estão ali bem reduzidos numa área muito pouco fértil, onde os palestinos vivem, e também na Cisjordânia, também dentro do Estado de Israel. O que você tem na Palestina? Um dos grupos, que é a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, que luta pela formação do Estado palestino ali na região, onde você vai poder conseguir colocar suas próprias leis e pensar na soberania do povo palestino, que não vive em seu próprio Estado. Desde o século XX, no início, aí, pós-Primeira Guerra Mundial, do mandato britânico, onde começou a se formar o Estado de Israel, os palestinos eles foram cada vez mais reduzidos ali no próprio território que ocupavam, e hoje eles não vivem no seu próprio Estado, eles vivem no Estado de Israel. A gente fala muito a Palestina, porque existe a Palestina é onde os palestinos vivem. Assim como a gente fala também o Kurdistão, é onde os curdos vivem, mas enquanto Estado formal ele não existe, sabe? Então você não tem respeito à soberania desses estados. Isso acontece muito no caso principalmente da Palestina por uma questão geopolítica, de interesses econômicos geopolíticos. Israel não quer a formação do Estado palestino, e é muito importante, eu sempre faço questão de frisar, de definir isso aqui. Aqui a gente, quando fala de Israel, principalmente a gente está falando do sionismo de Israel, porque muitas pessoas às vezes confundem quando a gente fala de sionismo, falam assim: você é contra os judeus, porque você está criticando aí o sionismo. Não, quando a gente fala de sionismo, a gente está falando de uma espécie de nacionalismo judeu,
certo? Nacionalismo, que é o nacionalismo que define que Israel tem que continuar lá com seu Estado Nacional, do tamanho que for, e cada vez mais diminuir a população da Palestina. Então, o sionismo é muito diferente de semitismo. O semita é o judeu. Sionismo é o nacionalismo desses judeus. Esse sionismo judeu é muito ligado aos interesses dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, sempre com uma presença marcante na ONU, sempre tenta barrar qualquer tipo de avanço dos povos palestinos. E também um outro exemplo, e esse é o que não tem vídeo no canal, mas eu quero trazer. Então, é bom que a gente está fazendo esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão querer que a gente fale um pouquinho, assim como a gente já fez, tem vídeos parecidos aqui. É a questão do País Basco. O País Basco, os bascos são também uma etnia que ocupam o nordeste do território espanhol e o sudoeste da França. Eles não têm identificação com a Espanha. O País Basco, de fato, não tem identificação com o Estado Nacional, mas vivem ali. São ligados aí, principalmente, são caracterizados principalmente pela língua basca, que é o euskara, o povo que fala basco, desde o final do século XIX, mas passando pelo século XX inteiro. Até mais ou menos 2018, a gente tem como principal ponta de lança pela independência do País Basco, o ETA, que é a Pátria Basca e Liberdade, durante muito tempo. Eu tenho certeza que acho que vocês vão querer que eu faça, vocês vão querer, eu quero também fazer um vídeo sobre o ETA, porque a gente já teve vídeo aqui falando sobre o IRA, que não necessariamente são ligados à mesma temática que a gente está falando aqui, mas que são grupos que às vezes as pessoas querem saber. Acho que é bem interessante falar. Teve uma passagem do século XX muito grande, muito forte, o ETA, por muitos estados, inclusive foi considerado um grupo terrorista de libertação do País Basco pela própria Espanha, pela própria ditadura do general Francisco Franco, né? A ditadura fascista do Franco. Mas o País Basco também. A Espanha, inclusive, você tem características bem marcantes nesse sentido de etnias que não se identificam. Segundo os bascos, eles já têm a sua independência, a formação do próprio País Basco desde o século XIII, se eu não me engano, XII, XIII, mas depois foram dominados aí por Espanha, então eles não têm essa identificação, são uma etnia de fato, caracterizada pela língua euskara, e tem uma atuação no sentido de formar a sua liberdade, formação de fato formal do que é o País Basco. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O conceito de nação, então, ele é mais complexo, ele é bem amplo, inclusive, né? Não é só uma coisinha, falar nação, então é o povo. Mas como assim, certo? Então a gente tem exemplos, inclusive. Eu vou deixar na descrição aqui a bibliografia sugerida pelo dicionário de... Deixa eu pegar ele aqui, que eu não peguei. O dicionário de conceitos históricos para vocês. A gente já tem vídeos aqui no canal mais sobre o dicionário de conceitos históricos. Vou trazer mais para vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!